que é a BPMC para mim. Antes de entrar aqui, ainda conferi com o Hélio algumas informações. Provavelmente a minha ideia, a minha concepção sobre a BPMC é bem diferente da de várias outras pessoas. Eu sei que ela é uma associação de terapeutas, fundada por terapeutas, né? E eu me lembro bem de que o nome, né, era Associação de Psicoterapia e Medicina Comportamental. Logo no início, o Hélio me convidou para fazer uma apresentação. Tem duas coisas nessa apresentação. Primeiro, o fato de ele ter me convidado, porque eu tinha sabido do congresso no ano anterior e naquela época eu era ainda uma pesquisadora de pesquisa básica de laboratório com não humanos e eu pensei, bom, essa associação não é para mim, esse congresso não é para mim, eu não tenho o que fazer nele. Não que eu não tivesse curiosidade e tivesse vontade de saber o que os colegas estavam fazendo em psicoterapia, mas eu achei que era um congresso do qual eu jamais participaria como alguém que tem alguma contribuição. Então, quando o Hélio me convidou, primeiro eu levei um susto. O segundo susto foi porque ele me pediu para fazer um trabalho conceitual, que também não é a minha praia. Ele me pediu para falar sobre o conceito de contingências e foi um sacrifício, eu quis recusar, ele não aceitou, enfim, eu aceitei a tarefa e fui estudar sobre o conceito de contingências. No fim, deu lá um capítulo, um artigo que tem sido usado como material didático. Mas, então, inicialmente, para mim, essa era uma associação que não era para mim, esse é um ponto. A outra coisa é que eu tinha participado de outros eventos organizados pelo Hélio e a primeira reunião da BPMC que eu participei foi organizada por ele, quando me fez esse convite. E, então, para mim, é tudo muito misturado, né? A origem da BPMC e a participação do Hélio. Eu sei que, de início, isso foi um trabalho conjunto de várias pessoas, mas a maneira de operar do Hélio, para mim, dava o tom da associação. E qual é esse aspecto que eu achava importante? É o fato de ele, desde o início, insistir muito e querer a contribuição, tanto de conceitual quanto de pesquisa básica, como uma maneira de fazer um alicerce para as aplicações em análise do comportamento. Então, eu fui formando um conceito de BPMC, então, para mim, ela é uma associação científica, que tem esse papel extremamente importante, extremamente crítico, que é o de formar, de fundamentar a atuação dos terapeutas com o que a gente tem de melhor na nossa ciência básica, que pode ajudar a embasar, a esclarecer e a fundamentar o que é feito. Então, eu vejo muito nas apresentações de aplicações, eu vejo muito quanto que a ciência básica, especialmente a ciência desenvolvida no Brasil, quanto que ela embasa muito do trabalho dos terapeutas. E eu acho que esse é um papel fundamental de uma associação científica. Não é só promover a divulgação do conhecimento, mas é fazer isto para formar gente. Acho que o papel de formar gente, o papel de criar um ambiente científico que tenha exigências de qualidade no trabalho e que aponte direções, aponte critérios e que tenha uma espécie de monitoramento mesmo das práticas, eu acho que esse é um papel crucial de uma associação científica e eu acho que a BPMC, na minha avaliação, cumpre muito bem. A minha primeira BPMC e o meu papel nela, eu acho que a primeira BPMC deve ter sido em 93, porque se a primeira foi em 92, eu não participei da primeira. E o meu papel eu acho que foi nesta, que foi a primeira que eu participei, que o Hélio me pediu para fazer uma exposição. Então, o meu papel foi não só de fazer uma exposição, mas eu tive tarefa de casa antes, de ir aprender também, e pesquisar, investigar e produzir um texto para fazer essa apresentação. Então, eu participei como apresentadora e foi uma experiência muito boa, porque eu estava bastante preocupada com a qualidade do trabalho e com o que é que eu podia trazer, e pensando que eu falei numa circunstância que tinha até a Amália, Maria Amélia, e eu
tinha muito receio de estar fazendo um trabalho que não tivesse uma qualidade à altura do que essas pensadoras vinham fazendo na área, né? Mas foi muito interessante porque elas gostaram da minha apresentação e depois em várias oportunidades a gente pôde conversar sobre isso. Foi uma experiência muito, muito boa. Muito marcante na BPMC. Eu diria que a BPMC sempre tem muitos momentos marcantes, então é bem difícil selecionar um. Porque ela congrega pessoas importantes na área, pessoas queridas. Então, primeiro, é sempre uma oportunidade de encontrar as pessoas. Segundo, ela sempre traz muita gente interessante, então o congresso é sempre muito rico. Então, sempre tem lembranças ótimas, assim, de muitos bons momentos. E de momentos importantes também para a vida da associação. Eu acho que eu vou destacar mais do que um. Um deles, que eu não posso deixar de esquecer, foi a última vinda do professor Fred Keller ao Brasil. Esses fazem a gente chorar de verdade. Eu me lembro bem da presença dele durante o encontro, nos jantares fora do encontro, o jeito dele tratar as pessoas durante o encontro. Eu acho que esse congresso foi naquele hotel em Campinas. Então eu me lembro direitinho dele sentado com Dona Francis, conversando com as pessoas, sempre daquele jeito muito amável. E me lembro da despedida dele. Então esse para mim é um momento de saudade. Mas eu lembro também que quando eu acho que deve ter sido quando a associação fez 10 anos, que a organização decidiu homenagear a professora Carolina Bori e eles me convidaram para organizar essa homenagem. Eu sei que a gente fez várias coisas, falamos sobre a Carolina. Isso foi um tempo depois de ter saído aquele livro que a Maria Amélia Matos organizou, de homenagem à professora Carolina na Psicologia USP. E aí eu me lembro de ter juntado duas coisas. Primeiro, o fato de que tinha naquele livro depoimentos de muitas pessoas que eu achei que talvez fosse uma maneira de, apesar das opiniões estarem publicadas, eu achei que era legal trazer ali para o encontro da BPMC. E uma forma que eu achei de fazer isso, em vez de ficar lendo trechos ou passando slides disso, eu me lembrei de que a Carolina, ela não perdia a oportunidade de dizer que a esperança dela para a psicologia, para a análise do comportamento e para o país residia na juventude. Que ela achava que os jovens é que iam levar as coisas para frente, que tinham possibilidade de resolver. Então, nós convidamos um conjunto de alunos e eles fizeram uma espécie de jogral em que cada um lia um daqueles trechos dos depoimentos sobre a Carolina. Eu achei, para mim foi uma coisa assim, que eu gostei de fazer, mas e também que foi bonito de ver. Uma homenagem da associação, que eu fui instrumento disso, mas era uma homenagem da BPMC à professora Carolina. E eu acho também que a organização do Encontro Internacional da Associação de Análise do Comportamento Internacional com a BPMC em 2004, eu acho que também foi uma oportunidade ímpar para a comunidade de análise do comportamento brasileira, não só porque teve oportunidade de interagir com muitas pessoas que vieram de fora, tanto os que estavam no programa quanto os que vieram para assistir, mas, sobretudo, acho que foi uma oportunidade de mostrar o Brasil, de mostrar a pujança do trabalho, a qualidade, a seriedade, a profundidade dos trabalhos feitos aqui. Eu acho que foi uma oportunidade de mostrar e eu sei por relatos que muitas pessoas ficaram muito impressionadas. Eles sabiam que tinha uma história com Fred Keller, que a análise do comportamento no Brasil tinha se desenvolvido bem, que tinha muitos analistas, mas eles não tinham muita ideia da qualidade do trabalho, do que se fazia aqui e que se faz ainda com muitas coisas na ponta, né? Então, acho que esse foi um outro evento. Mas eu insisto em dizer, eu acho que cada encontro é um conjunto de
momentos bons e interessantes. Tem sido para mim, eu tenho certeza que é para os alunos, eu posso ver de volta para casa, lá na UFSCar, quanto que os alunos voltam marcados pelos eventos, né? Pelo que eles assistiram, pelos encontros que eles tiveram, por aquilo que eles participaram. Então, eu acho que esse é um ambiente, né? A BPMC é capaz de criar um ambiente altamente estimulador, que dá modelos, que aponta horizontes, e que faz as pessoas se sentirem bem, felizes, e isso anima o trabalho que eu acho que volta para os laboratórios, para as clínicas, e volta aqui no ano seguinte com mais coisas novas, com mais gente entusiasmada, e isso você vai mantendo esse entusiasmo em torno da ciência e da profissão, que são coisas importantes e que essa associação, na minha avaliação, faz muito bem. Sobre o futuro da análise do comportamento. Para falar de futuro, eu vou falar um pouquinho de passado primeiro. No programa desse ano, nessa organização, eu achei excelente a ideia de se dar os nomes de analistas do comportamento para salas. E, por um lado, eu achei uma homenagem muito bonita, por outro, isso me fez pensar em duas coisas, uma triste e uma boa. A triste é em quantas pessoas a gente já perdeu, né, que já viveram entre nós. No meu caso, na minha geração, conviveu com essas pessoas. Todos foram meus professores, os meus colegas. Então, é triste pensar que eles não estão mais aqui para compartilhar tudo isso com a gente. Por outro lado, é impressionante pensar em quanta gente boa a gente teve que fez o futuro que é hoje, né? Então, eu acho que o que nós estamos vivendo hoje na análise do comportamento é fruto do que essas pessoas fizeram, do que elas plantaram, e eu acho que o futuro, ele será o que nós continuarmos fazendo, né? O que fizermos hoje. Nós quem? Analistas do comportamento, professores nas universidades, os bons terapeutas, que eu acho que têm obrigação de formar outras pessoas que possam replicar os trabalhos de qualidade que eles façam, mesmo não estando na academia, mas acho que eles têm esse papel de formação, porque eles trilharam um caminho fora da academia, muitos deles trilharam um caminho muito pessoal, muito por esforço próprio, aprenderam, desenvolveram maneiras de trabalhar, isso não volta para a universidade, o jeito de voltar é via formação de pessoas. Então, eu acho que o futuro vai ser aquilo que a gente fizer. Se a gente ensinar bem, se oferecer um ensino de qualidade, não importa onde, na academia ou fora da academia, eu acho que precisa de ensino, né? Você precisa ensinar as pessoas a replicarem os comportamentos bem-sucedidos, de fazer ciência e de aplicar a ciência. Eu vejo que tem muita demanda por trabalho de análise do comportamento, eu vejo que tem muito interesse dos jovens, mas eu tenho um receio. A demanda grande, por um lado, o mercado, digamos assim, e o interesse dos jovens, eles podem ser mal canalizados. Se o interesse por atender a demanda, o interesse financeiro, etc., superar o interesse de fazer um trabalho de qualidade. E se a formação que for dada aos jovens que estão vindo com muita sede, eu quero aprender, eu quero fazer isso, especialmente no caso de autismo, a gente vê esse movimento lá fora também, nos outros países, isso está muito claro agora no Brasil, muita gente quer fazer ABA, análise comportamental aplicada e aplicada ao autismo. Então, muita gente quer fazer isso, mas pode parecer que é uma coisa fácil de fazer, ou uma coisa que você pode aprender muito rapidamente. Então, eu tenho uma preocupação com a qualidade dessa formação, do ponto de vista de fundamentação, e tenho uma preocupação com a ética mesmo, da prática da profissão. Eu acho que essa é uma coisa que precisa ser muito bem cuidada. E aí você perguntou sobre o papel da BPMC. Eu já tinha falado antes um pouquinho que eu acho que essa é uma associação científica que tem esse papel de divulgar e de criar oportunidades de aprendizagem para fora e para além da academia. Ela tem um outro espaço, mas ela tem esse papel porque ela reúne intensivamente em alguns dias, mas todos os anos, então de maneira sistemática. Então, eu acho que ela tem esse papel
muito importante, porque ela é uma associação especializada de área, né? Eu acho que ela tem esse papel muito importante de apontar cenários, de apontar limites, de apontar direções e de monitorar a profissão. Eu acho que esse papel de monitoramento da qualidade, não estou falando aqui de vigilância, mas eu estou falando de diagnóstico, de acompanhamento e de oferecer oportunidades de formação para as pessoas que queiram fazer. Então, eu acho que a gente pode ter um futuro muito promissor, muito rico, com muita oportunidade profissional para muita gente, muita oportunidade de desenvolvimento científico e desenvolvimento profissional, se a gente mantiver aquilo que os nossos precursores tiveram, que era exigência de qualidade, trabalho sistemático, né? E visão de futuro, visão de que havia espaço, havia o que fazer, porque a análise do comportamento tem o que oferecer, mas isso precisa ser oferecido, tem que ser oferecido com qualidade. E para isso ser feito tem que ter um papel formativo importante. Então eu vejo que a associação ela tem esse papel que é dela, e que é diferente do espaço da academia, mas, por outro lado, pode se somar muito com o trabalho acadêmico na criação de oportunidades, de modelos, de contingências. Eu acho que ela pode ampliar a oportunidade de tornar visíveis aqueles trabalhos que são feitos com qualidade, que fazem diferença, que produzem resultados. Ela pode tornar isso ainda mais visível como modelo para os jovens que estão chegando. Então, acho que ela tem um papel fundamental nisso. Conselhos. Bom, conselhos, já diz o dito popular que se fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas pensando nas conversas que eu tenho com os meus alunos em casa, né? Coisa assim bem caseira. Eu acho que não existe nada muito que você possa fazer bem feito que não exija esforço, que não exija comprometimento, dedicação e um trabalho sistemático. Nessa nossa área, não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para fazer rapidamente, não dá para fazer superficialmente. Então, para quem quer ser um analista do comportamento competente, seja no desenvolvimento científico da área, seja no desenvolvimento profissional, com as aplicações, acho que precisa dedicação, precisa ler em primeira mão. Não dá para ficar lendo de segunda mão. Preciso ler muito, voltar às origens, ler os clássicos. E, claro, ler as coisas novas, atualizadas, mas eu vejo, às vezes, meus alunos lendo, eles leem uma coisa nova e parece que esse indivíduo aqui falou isso pela primeira vez. E é uma coisa que está falado, que está lá no Skinner 31. Mas aí eles citam o artigo mais recente que eles leram, que tem um pouco esse viés de que você está lendo coisas recentes, precisa ler recente, precisa acompanhar o desenvolvimento da área e aí é através da literatura recente. Mas a memória, apesar de toda a exigência de referência, de citação científica, muitas vezes a gente vê uma deterioração das origens. Então, uma pessoa citou Skinner, a outra pessoa cita essa segunda que citou Skinner. Quando você chega lá na 15ª, ele cita o trabalho, nós estamos em 2015, ele cita o 2014, como se o 2014 fosse a origem. Então, acho que é muito importante estudar os clássicos, ler e realmente conhecer e, ao mesmo tempo, fazer leituras atualizadas. Então, é preciso tentar dominar o conhecimento que está produzido na área, que não é pouco, mas as facilidades para ter acesso hoje são muito maiores. Por outro lado, não pode se iludir com a facilidade de acesso, né? Porque às vezes os alunos falam, é fácil, baixo aqui na internet. Aí eles baixam 100 artigos, bom, e depois vai ler 100 artigos? Como é que lê isso? Como é que você se organiza? Então, para tudo isso precisa aprender disciplina, precisa aprender hábitos de estudo, reservar horário para estudar, reservar horário para as diferentes coisas. Então, acho que, para quem quiser ser um bom analista do comportamento, existe muita facilidade, já existe muita coisa sedimentada para se aprender a trabalhar e existem boas oportunidades de desenvolver coisas novas, mas para isso precisa
estudar, se dedicar, se comprometer e tentar buscar também dicas, pistas, orientações sobre, não só sobre qualidade, sobre mérito científico, mérito nas aplicações, mas também as questões de natureza ética. Eu acho que às vezes existe também essa ideia de que o indivíduo é ou não é ético. E a nossa profissão nos obriga a pensar em ética como comportamento ético. Portanto, como comportamento que também depende de estímulos discriminativos, depende de consequências e é um comportamento que precisa ser desenvolvido. Então, acho que esse lado também precisa ser cuidado. Acho que esse é um papel das instituições de ensino, da academia, das associações científicas, mas é alguma coisa que as pessoas podem também incorporar na sua própria agenda, quando se planeja o seu próprio desenvolvimento. Acho que esse é um aspecto importante de se cuidar para desenvolver comportamentos apropriados. Então, quer dizer, de maneira geral, eu diria isso. Quer fazer? Quer entrar nesse caminho? Entre, vai ter trabalho, mas em geral é um trabalho muito prazeroso, é um trabalho desafiador, é um trabalho que traz muitas perspectivas. Então, se alguém me pergunta, é uma coisa que vale a pena fazer? Eu continuo achando que vale a pena fazer muitos anos depois de ter começado nesse caminho. Então, acho que outras pessoas podem achar também, mas precisa de dedicação. A história tem mostrado muitas vezes uma corrida para tópicos. Por exemplo, quando eu comecei lá na graduação, que eu comecei com o professor Todorov, que foi meu orientador de iniciação científica, comecei com um trabalho de controle aversivo. Eu acho que aquela era uma época de grande efervescência sobre o controle aversivo, especialmente sobre esquiva. A gente fez um trabalho pioneiro. Eu era uma aluna de iniciação científica, eu tive o privilégio de participar de um trabalho que era pioneiro pelo brilhantismo aí do João Cláudio de encontrar questões de pesquisa. O João Cláudio e Helenice Ferrari, eu trabalhei com os dois. Era uma época efervescente e tinha um desafio enorme na área que era, apesar de tudo que já se sabia sobre como trabalhar com pombo em laboratório, para comportamento de esquiva, os pombos ninguém conseguia ensinar pombo a bicar sob continência de esquiva, recebendo choque. E eles desenvolveram, com base na literatura, eles pegaram as variáveis que se mostraram mais críticas, combinaram tudo num pacote só e fizeram um sucesso enorme porque ensinaram pombo a bicar sob condições de esquiva. E aí os trabalhos que a gente fez foram trabalhos de estudos paramétricos, de variáveis, de procedimentos de esquiva. Interessante. Então, essa era uma época de efervescência. Então, o controle aversivo era uma coisa bem estudada. Mas eu acho que esse nosso trabalho está nos últimos estertores de controle aversivo. A gente não vê mais hoje estudos sobre controle aversivo. Na mesma época, o que eu fiz em seguida desse trabalho de controle aversivo? Também ainda sob a orientação do João Cláudio. Passei para estudar comportamento de escolha. Então, na década de 70 e 80, a gente teve essa corrida para a quantificação da lei do efeito, para comportamento de escolha, decisão, etc. Gerou muitos trabalhos muito importantes, eu acho que... Mas houve uma corrida. Se a gente olhasse para o GEB, que é a nossa principal periódico para publicações científicas, basicamente, você pegava um número do GEB, ele só quase tinha estudos sobre quantificação da lei do efeito. Então, era a chamada corrida para a lei do efeito. Algum tempo depois vem o Siedman com a equivalência de estímulos, e aí você teve de novo a corrida da equivalência. E agora, quando você vai para os congressos da Associação Internacional, especialmente para a SQUAB, que é a Sociedade de Análise Quantitativa, eu gosto de ir para aquele congresso, tem apresentações muito interessantes, muito ricas, eu gosto de ir. Mas quando você olha para o conjunto dos trabalhos nos painéis, é tudo sobre desconto, né? Sobre o procedimento de escolha e o problema do desconto quando você tem que simular situações de escolha atrasada, quanto é que você desconta do valor reforçador. Está tudo sobre isso, você não tem uma diversidade. Eu acho que, se eu tivesse bastante dinheiro, eu investiria em diversidade,
Porque o importante para a análise do comportamento é onde tiver comportamento, ali a gente precisa entender e saber como lidar. Então, com muito dinheiro, eu acho que daria para retomar estudos de controle aversivo, que estão faltando, mas daí você precisaria ter recurso, porque com algumas bolsas e com um bom laboratório você conseguiria atrair gente para fazer isso. Acho que há muitos tipos de questões sobre comportamento, tanto na esfera de controle de estímulos, quanto ainda com relação ao papel de consequências. Acho que a gente está precisando sistematizar, e a gente já tem conhecimento para fazer isso, e integrar melhor conhecimentos que foram sendo produzidos como se fossem outras áreas. Então, por exemplo, eu vejo, às vezes meus alunos falam, a área da equivalência. Equivalência não é uma área, equivalência é um fenômeno comportamental. A formação de classes é um processo que a gente localizaria nessa grande categorização, na área de controle, na esfera de controle de estímulos. Mas as pessoas, quando falam de controle de estímulos e de estímulos discriminativos, controlando classe de respostas, às vezes eles esquecem que quando eu estou falando de uma classe de equivalência, eu estou falando de quê? De uma classe de estímulos que estão exercendo um papel como classe, como já queria o Skinner lá atrás, embora ele não tenha falado de classe de equivalência, mas ele falava das relações entre classes. Então, classe de equivalência é um tipo de classes e, como classe, controla comportamento. Então, eu não estou numa outra área, eu continuo estudando controle de estímulos e equivalência é uma das maneiras pelas quais as classes se formam. Então, eu acho que a gente estaria precisando de uma sistematização e por aí vai quando você fala de quadros relacionais e quando você fala de uma série de outras coisas que fica parecendo que a gente está reinventando, está criando coisas novas, quando nós continuamos na esfera do comportamento, de entender as relações comportamento-ambiente. Então, eu acho que um bom emprego para um dinheiro de pesquisa seria também para promover sistematização, uma integração dessas coisas que estão sendo feitas e que estão ou dispersas, ou mal compreendidas, ou mal utilizadas, ou mal divulgadas. Eu gostaria de cumprimentar vocês por esse trabalho e dizer isso, que a gente tem pouca memória. Então, um bom jeito de melhorar essas circunstâncias é fazer o que vocês estão fazendo, é produzir materiais que preservem, que guardem as informações e que elas possam ser compartilhadas de uma maneira mais permanente, mais perene, que elas fiquem e que possam ser compartilhadas. A gente produziu já tanta coisa, tem tanta história bonita nessa nossa área, e as histórias vão se perdendo e os jovens nem sequer têm mais ideia de onde começou, de onde vem isso. Então, por exemplo, eu gosto de começar minhas aulas lá eu dou uma disciplina básica na pós-graduação em psicologia, eu costumo levar para a sala de aula uma foto da professora Carolina e do professor Fred Keller. Tem alunos que nunca ouviram falar nessas pessoas, nem sabem que eles existiram e é tão importante conhecer a história. Recentemente, nos últimos anos tenho conversado bastante com o professor Isaías Pessotti, eu tenho tentado recuperar alguns dos trabalhos, eu tenho um grupinho lá em São Carlos fazendo trabalhos com abelhas, porque acho que aqueles trabalhos dele são maravilhosos, e eu gosto muito e tenho tentado dar continuidade àquele tipo de trabalho, ao mesmo tempo que os alunos vão se formando nisso. Conversando com Isaías, ele conta uma história que eu acho que muito pouca gente sabe e que era tão importante, que quando o professor Fred Keller veio, ele e a professora Carolina, eles eram professores em Rio Claro, na Faculdade de Educação. Então, embora se pense que o ensino personalizado tenha tido aquele grande desenvolvimento na Universidade de Brasília, o que é correto, mas bem antes daquilo, Isaías, Carolina e a professora Geraldina Witter desenvolveram um curso programado individualizado em Rio Claro. Esse pedaço da história, ninguém sabe, foi um esforço enorme e esse pedaço morreu por ali, né? Depois teve o desenvolvimento de Brasília e com a diáspora, né, com a saída dos professores da Universidade de Brasília, muita gente foi para lugares diferentes. Eu fui beneficiada indiretamente com isso porque
Uma das pessoas que estava em Brasília, que era aluno da professora Carolina, foi o professor Luiz Marcelino, que veio para a Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto, que estava começando o curso de Psicologia. O curso começou em 64, eu entrei lá em 68, assim que já faz muito tempo. Eu fiquei na Psicologia por conta do curso individualizado do Luiz de Oliveira. Porque quando eu entrei na universidade, eu queria ser professora, e eu gostava igualmente de Psicologia e de Literatura. Eu prestei vestibular nas duas circunstâncias. O que me fez ficar em Psicologia foi ter começado no primeiro semestre do primeiro ano de curso de Psicologia um curso individualizado de análise do comportamento com laboratório. Esse trabalho do Luiz, que foi tão importante, formou gente que hoje é terapeuta, importante na área, gente que continuou na universidade, que até já se aposentou na universidade. Esse é um trabalho que não ficou registrado em lugar nenhum, a não ser no comportamento das pessoas que aprenderam com ele. Então, registrar o que as pessoas fazem, registrar os desenvolvimentos da área, eu acho que é muito importante. Então, eu queria cumprimentar vocês por esse trabalho e dizer que é muito bonito e de muito valor mesmo para a nossa comunidade, para a nossa área.